Boa tarde, Brasil! É terça-feira, gente! Esse negócio de feriado na segunda a gente acaba se perdendo, né? Estamos começando o mês de maio, conhecido, né, tradicionalmente como mês das noivas. E no decorrer deste mês, tá? Nós teremos muitas pautas, tá? Muitas dicas para as noivinhas, viu, gente, aí de casa. E hoje, para começar, nós vamos falar, tá? Sobre a tendência das unhas, tá? Será que a francesinha é ainda preferida para a ocasião? Aquela unha branquinha com a pontinha mais branquinha ainda? Pois é, a Jaqueline Siqueira vai estar aqui com a gente, contando tudo pra gente, tá? E ontem foi o comemorado Dia do Trabalho. E o doutor Haroldo Lopes, né, nosso psicólogo aqui do programa, vai estar aqui falando sobre os indícios de quando o trabalho é sinal de doença. Será que você está exagerando na dose? Fica aí ligadinho no programa, não perde não, tá? Que vai rolar, inclusive, um teste, tá? Para você fazer aí na sua casa para saber qual a sua situação. Hoje também, gente, é o dia, tá, dele, do poderoso Edu Scarfon, que está aqui na mesa no Chá da Tarde comigo. Vai falar sobre o festival, o Samhain, que é um festival de origem celta, que marca o final e o começo de um novo ano na bruxaria. Então ele vai contar tudo isso pra gente e vai falar mais, né, Edu? O que você vai contar pra gente? Isso, a gente vai falar sobre o objetivo do festival, que é de comunicação, inclusive, com as pessoas que já se foram, como a gente pode homenageá-las. É um pouco parecido com o que nós conhecemos como Corpus Christi. Daí a gente vai falar já sobre isso. Pra gente entender, né, gente? Vamos entender de tudo, né? Na nossa cozinha, hoje é dia dela, a querida Lili Aguiar. Olha só, doces e encantos. O que você vai preparar pra gente hoje, Li? Um pavê delicioso. Um pavê, tá bonito esse pavê, hein? Tá, né? Olha só, Lili arrasando ali, um pavê maravilhoso. E você, gosta de teatro? Quem não gosta de teatro, bom amigo não é, né? Já vou dizendo assim, né? Como formação de atriz, que é o quê, gente? Vamos receber a turma da peça Socorro, Sumiram Meus Gatinhos. Que vai estrear em São Paulo, eu tenho certeza, gente, pelo visual, tá? Pela produção, pela direção, que será um sucesso. E claro que eles vão apresentar pra gente um pouquinho aqui hoje, vocês vão conhecer já um pedacinho com exclusividade aí dessa peça. Programa começando, 25786000 tá liberado. Quer ligar, fazer uma pergunta pra qualquer um dos convidados? Fique à vontade. O WhatsApp também tá liberado. Pode mandar pra Juju a pergunta que ela passa pro Edu Scarfon, pra qualquer um dos convidados, que o programa hoje é feito pra você, viu, gente? E a nossa mesa do Chá da Tarde é da Casa de Bolos, não é isso, Wagner? É isso mesmo, Nani. É um prazer estar aqui sempre, né? Obrigada. E temos 3 delícias aqui hoje para vocês, tá? Brigadeiro. Nós temos aqui o chocolate com cobertura de chocolate e esse granulado é uma cortesia da Casa de Bolos. Sempre que você for, é só pedir, falar, olha, eu quero cobertura, mas eu quero com granulado. É uma cortesia nossa. Nós temos aqui o bolo de churros. Né? E lembrando sempre que é um bolo feito à base de iogurte natural e ele não é frito, né? Ele é assado, então é bastante saudável. Mais leve. Ele é um pouco, ele é mais leve. E nós temos também o bolo de iogurte, né? Que é muito bom, que é uma delícia. Bem levinho também. É uma beleza, né? Com um chá não tem igual, um chá e um cafezinho, Nani. Cafézinho da tudo tarde de é bom, bom. hein? Vou comprar até uma mini garrafa, vou deixar aqui para ficar tomando café, né, gente? Vamos lá. Edu, vamos falar sobre esse festival? Vamos. Hoje eu vou começar o programa diferente, começar com você. Tá, vamos lá. Então, é um festival, Nani, que aqui a gente celebra sempre em meados de 30 de abril, 1º, até o dia 2 de maio, normalmente. Mas fora do país, ele acontece 31 de outubro, isso no hemisfério norte, que é da onde vem o Halloween, né, que a maioria das pessoas conhecem. E o que acontece é que nesse festival acredita-se que o véu que divide o mundo entre os vivos e dos mortos é aberto. Exatamente, ele está mais tênue. Então é como se fosse um momento para a gente poder contatar, né, os antigos celtas, os antigos europeus acreditavam muito nisso, um momento para a gente contatar aqueles que já se foram. Então a gente pode, de repente, fazer um altar colocando fotos dessas pessoas, acendendo uma velinha para elas, pedindo para que o caminho delas esteja iluminado.
que elas de repente nos deixem uma mensagem que pode vir na nossa cabeça, na nossa mente, ou por sonho também pode acontecer. E daí, além disso, por que eles acreditavam nisso de comunicação com os mortos? Porque é como se o deus da bruxaria, que é o deus Sol, ele tivesse começando a definhar nesse período. E isso prenuncia o inverno, que vai acontecer a nossa próxima estação do ano. Então, como o deus Sol está definhando, para eles na Europa era muito frio essa época, as pessoas ficavam mais dentro de casa, faziam atividades que eram mais caseiras, em família, né? Porque não tinha como plantar, como colher, né? Era aquele frio, né? Então, justamente por conta dessa morte simbólica do deus Sol, que renasce depois nos outros festivais, né? Como tudo é ciclo de morte e renascimento, ele renasce depois também, era o momento que as pessoas contatavam os antigos, os homenageava e que marcava o Ano Novo também, o Ano Novo Celta. Então começa hoje na tradição, né? Quem é praticante de Wicca, hoje é um novo ano. Exatamente. É o início de um novo ciclo. E o que nós podemos, nós que não somos praticantes da Wicca mesmo, não entendemos tanto, o que podemos pedir? Podemos ainda assim... É um dia forte, então. É um dia forte, tanto para você homenagear aqueles que já se foram, pedindo que te protejam também do outro lado, que esteja zelando por você, pela família, os amigos queridos também que já se foram, mas você também pode pedir por abertura de caminhos em algo que você deseja. Então, de repente, alguma coisa que está mais difícil, mais tumultuada, a gente pode visualizar isso acontecendo, isso dando certo. Porque várias pessoas do hemisfério sul estão nessa mesma sintonia, nessa mesma energia, visualizando seus propósitos. Então, nós podemos acender uma velinha. Laranja é uma cor sagrada do Soen. Laranja para a gente poder, de repente, pedir por boa sorte, pedir por alegria, abertura de caminhos. E o negro, que é outra cor também tradicional do Soen, né, o preto, a gente pode acender pedindo pela neutralização dos males e também por proteção. Então esses são os propósitos principais que a gente pede agora nesse novo ano. Proteção, né, que é fundamental, e também abertura de caminhos e boa sorte. Nossa, gente, falando sobre todos esses rituais, essa tradição, quero mandar um beijo muito, 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 muito especial pro Rafael Longini aí, jogador do Santos, que é amigo pessoal meu, da minha família. E falar para você, olha, que Deus conforte o seu coração de todos os familiares. Essa tragédia que aconteceu hoje, gente, com o jogador do Santos. Infelizmente, num acidente trágico, com um caminhão saiu de uma pista lá no Paraná e foi do outro lado da pista e atingiu de frente o carro da mãe dele, o pai dele, que estavam vindo do feriado. Então, faleceu a mãe dele com 51 anos e o pai dele com 53, mais uma pessoa que estava no carro e mais o motorista do caminhão. Então, vai meus sentimentos mesmo. Rafa, ó, estamos com você, tá, querido? Muita força aí nesse momento para todos os familiares. Muito triste, né? Exatamente num dia desse. Exatamente, não é fácil. Nossa, de jeito difícil. nenhum, né? Uma perda, e jovens, né, ainda, Muito jovens, os pais. Muito jovens. Dani, tem uma pergunta que uma pessoa que assiste o programa também mandou pra gente sobre esse tema. Vamos entender um pouquinho então sobre o que é. Olá, Edu. Olá, Nani. Tudo bom? Edu, hoje sou eu que quero fazer uma pergunta para você. Eu tive uma semana extremamente difícil. Perdi um tio querido na terça-feira e uma amiga na sexta. O meu tio era muito feliz, era aquele mais animado em todas as festas. Ele não queria partir. No entanto, como ele estava um mês no hospital, estava sofrendo muito, nesta terça-feira que ele partiu, ele disse mesmo, olha, não aguento mais. Então, de certa forma, ele se entregou. E realmente naquele dia ele faleceu. Sá. E aí, Edu? Parece Difícil, que fica né? um momento bem... Não sei o que acontece nesse período, mas parece que a energia parece que é muito... É uma energia disposta. de finalização, né? Finalização e recomeço. Então, tudo que precisa ser finalizado, finais de ciclo, seja de pessoas ou de situações da nossa vida, a gente acaba tendo isso vindo à tona, né? Essas finalizações. Já volto para você responder para ela, tá bom? Claro. Vou dar um recadinho, o programa tá começando, vamos lá! Vamos lá, Lili, e aí? Deixa eu te dar um beijo. Bem-vinda, como sempre. Obrigada. Vamos lá, Brasil, presta atenção, você que está em casa. Você já viu a novidade da Claro HD TV? Gente, além de te entregar a maior programação em HD com o Now, agora a Claro HD TV vem com 15 mil filmes, séries e desenhos a mais e de graça para você assistir no Now. Gente, é tudo super recente. Assista The Walking Dead, Prison Break, The Good Wife, Galinha Pintadinha, Naruto, Dora Aventureira, gente, e muito mais. São muitos conteúdos grátis para você e toda a sua família. E não para por
aí não, viu? O Now também tem outros milhares de conteúdos, inclusive os filmes que acabaram de sair do cinema, as temporadas completas das séries mais famosas e até mesmo os programas de TV do seu pacote que você perdeu. Tudo para você assistir no conforto da sua casa ou de onde você estiver, pelo tablet, computador ou pelo celular, gente. É só dar um play e aproveitar. Vamos lá, relembrando, hein? A Claro HD TV com o Now, gente, tem a maior programação em HD, com 170 canais, sendo mais de 30 em alta definição, para você ver a sua programação favorita nos canais Fox, GNT, SportView, Warner, Discovery, Sony, Multishow e muitos outros. Gente, e agora ele vem com 15 mil conteúdos a mais e de graça para você assistir onde quiser no Now, que também tem os lançamentos do cinema, suas séries favoritas, a programação de canais nacionais e programas do seu pacote de TV para você ver no seu tempo e do seu jeito. Aí você deve estar pensando, Nani, quanto vai sair tudo isso? Então vem a Claro e te surpreende novamente. Prestem muita atenção. Tudo isso por apenas R$ 59,90 por mês. Gente, eu disse R$ 59,90. É um preço muito bom para muita programação, né? Que você não pode perder tempo, né? Assine agora mesmo e vem com a gente. 0800 004 7079. E tenha todas essas vantagens dentro e fora de casa. Assine Claro HD TV e vem ser gigante com a gente. É claro que a Claro é a melhor opção pra gente. E aí, Lili, já vem aqui pra gente arrasar nesse pavê, hein? Que eu espero que não seja só pra ver, né? Não, é pra... Essa piadinha é tão antiga, né, gente? Tem piadas que são eternas, né? É pra ver, não. E aí, Edu, vamos responder a pergunta. Vamos. Então, eu tive a oportunidade de ver a foto, né, do tio dela, que ela mencionou ali no vídeo, a foto de uma outra pessoa que ela vai perguntar já também. E o que acontece é que, assim, dá pra ver que é um senhor cheio de vida, né, que era bem alegre e que tinha, na verdade, muita vontade de viver. E talvez o que tenha acontecido com ele foi muito parecido com a pauta que nós fizemos semana passada, que o doutor Haroldo comentou sobre a questão de desapego ou de aceitar a morte, aceitação, porque ele estava com uma doença e ele não queria de modo algum aceitar a morte. Ele foi vendo ali que ele estava definhando esse senhor, mas ele estava com muita dificuldade disso. Então, o apego à vida, ele não queria de jeito nenhum. No dia que ele virou esse senhor e falou, olha, se tiver que ser, então que eu vá embora, que eu parta, porque estava com muita dor, com muita dificuldade. No dia que ele mencionou isso foi quando aconteceu. Nossa. E daí, de fato, ele faleceu no mesmo dia. Mas até então estava lutando e resistente. O espírito consegue guerrear? Olha, o espírito, não dá pra gente falar que consegue, porque depende de cada situação, né? Cada parece alma. Parece a sensação, né? Entregou, vai. Exatamente, mas acontece de muitos espíritos guerrearem e segurarem a partida e dificultarem um pouco mais para eles e para a família também, porque eles sofrem, né? Principalmente quando é uma doença, algo desse tipo. Tanto é que a gente costuma comentar dentro dessas teorias de espiritualidade que quando o espírito vai, ele fica um tempo em descanso, né? Onde ele é tratado para ele se restituir, porque ele ainda tem as máculas daquilo que ele tinha em vida, para daí ele retomar a consciência, entender que faleceu, ser recebido pelos parentes, pelas pessoas que estão do outro lado. Isso para quem acredita em vida após a morte. Nossa, e qual a outra pergunta? Vamos ver, vamos lá. Tá aí o vídeo? Cadê o vídeo, gente? Senão eu faço 1000 perguntas aqui e libero o telefone, hein? Mas assim, sobre ele, só pra gente encerrar, assim, o que eu sinto, né? Porque ela queria saber muito como ele está, né? O que eu sinto é que, assim, está ainda sendo amparado, né? E vai começar ainda aquela fase de adaptação. Como morreu muito recentemente, vai começar ainda a fase de adaptação, de entender como lidar com essa nova vida. Gente, mas não adianta a gente que é parente, vamos falar, né? A gente tem uma mania de querer que a pessoa seja eterna. Ninguém é eterno. As pessoas têm que começar a trabalhar o quesito morte como a única coisa certa na vida. Você nasce, você não sabe se vai ser feliz, se vai ser amado, se vai ser rico, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Mas que você nasce e você sabe que você vai morrer, sabe. Então é uma coisa assim, é uma realidade. As pessoas parecem que têm medo de falar sobre a morte. Né? O desconhecido traz isso, traz essa insegurança, né, Edu? Exatamente. Você sabe que os gregos, na antiguidade, eles cultuavam uma deusa que se chamava Macária, que é a deusa da boa morte, justamente porque eles pediam para essa deusa ir tranquilo, ir dormindo, ser uma causa natural, numa época que a expectativa de vida era muito menor, né, que homens e mulheres morriam 40 anos, né, era metade do que a nossa expectativa de vida de hoje, mas era muito comum para eles isso, cultuarem uma divindade para pedir por uma morte tranquila, por uma boa morte, sem dor, sem sofrimento. Um dia a gente vai fazer uma pauta sobre morte também, pra gente entender, né, Sim, como é que é o lado de lá, né, na dúvida, né, aí entra todo mundo no mesmo quesito, né, na hora que chega, né, mãe? Tem medo da morte? Eu acho que todo mundo tem um receio, né? Receio. Adoro homem chique. Receio. É medo mesmo, agora, Wagner. Uma coisa interessante, assim, a família da minha esposa são orientais, né? São japoneses. E, é diferente. Infelizmente, eu presenciei algumas situações, né, de perda na família.
E eles encaram de uma forma muito mais diferente do que o brasileiro. É impressionante, né? Quando morre, né? Eles Nas se missas preparam para tem isso. jantar, sim. tem almoço. E sobre isso que ele falou, até a concepção de cemitério é diferente de muitas culturas para com a nossa. Porque assim, o povo brasileiro tem medo, muitos, de pisar, falar em lugar ruim, carregado, tem espírito, né? Não gosto sagrado. de ir em cemitério. E na verdade, fora, tem países que tem restaurantes dentro de cemitério, porque as pessoas vão ali para deixar flores e já aproveitam, almoçam no local. É como se fosse um passeio, um parque, né? Acontece que fazem piquenique. Eu já acho para mim que deveria ser assim, minha opinião. Eu acho que todo mundo, lá vai. Todo mundo, quando a gente chegar a hora que morresse, todo mundo deveria ser doador mesmo. Todo mundo. Deveria ser aquela coisa, eu que sou doador, tô doando meus órgãos. Eu acho que tinha que ser normal, a vida dá continuidade à vida. E todo mundo deveria ser cremado. Que aí, por exemplo, a gente fica pensando em isso, a gente vê em espaço físico, a gente está com pouquíssimo espaço, cemitérios lotados. Aí quando morre uma pessoa, você tem que esperar não sei quantos anos, se você tem dinheiro para ter um túmulo para conseguir colocar 5 pessoas, limita. Quando passou desse tempo, eles vão tirando, depois desengavetando, tirando, e o que faz com isso? Pois é. Você entendeu? É verdade. Se a gente pensasse Racionalmente. racionalmente, gente, é muita gente, né, toda hora morre. E esse solo, e essa coisa, e o corpo, olha o espaço, a quantidade. Ninguém pensa nisso, né? Que ele tem que tirar aqueles ali, colocar novos, né? Poderia ser uma coisa, morreu, crema, dá cinzas, joga no mar, joga na terra, enterra, coloca no cemitério, que fosse um lugar que colocar só as cinzas. Exatamente. Eu acho que o futuro vai ser assim. E a família também parar, como você disse, e entender a morte de um outro formato, olhar, né? De um outro olhar, né? Tentar fazer a parte dela também, de enviar boas energias, de lidar com a dor, né? Cuidar do seu emocional, né? Eu preciso ficar bem emocionalmente para que a pessoa do outro lado também tenha força para dar continuidade na jornada dela, né? Porque quanto mais eu fico pensando com pesar, com tristeza, com saudade, com dificuldade de aceitação, mais eu estou dificultando para aquela alma que está exatamente sozinha do outro lado, sabendo que ela precisa ir, mas ela não quer deixar, né, a vida dela, não quer deixar o trabalho, não quer deixar as pessoas, né, e daí por diante. Du, e também sobre essa pauta que a gente vai falar com você também, sobre o Vale dos Suicidas. Isso O que é isso? Eu li um livro da Ivone Pereira, que chama O Vale dos Suicidas. É um dos livros mais difíceis para ler, porque assim, só para quem gosta muito de ler. É um livro difícil porque ele é um português arcaico de 1800, de Portugal. É uma letrinha de Bíblia, né? Que é a letrinha minúscula, né? E ele fala do Vale dos Suicidas. Então, assim, quem lê esse livro, com certeza, nunca na vida vai pensar em cometer o próprio. Cometer o suicídio, exatamente. Sobre isso, assim, muitas culturas sempre acreditaram que existia um local, né, onde os mortos iam, né? Tem gente que acredita na questão de céu, inferno. Dentro do paganismo, na Wicca, se acredita no país do verão, o reino do Hades, né, que é o deus dos mortos. E no espiritismo acredita-se no umbral, né, também, como sendo um local onde algumas pessoas poderiam ir, são atraídas, né, assim que elas morrem para esse lugar. O Vale dos Suicidas, em especial, é uma das particularidades do reino dos mortos, onde ficam as pessoas que morreram desse modo, que se suicidaram. Então, assim, dentro do reino dos mortos, cada um iria, segundo essas teorias de espiritualidade, para um local onde tenha espíritos que têm afinidade, né? Que de repente morreram de um jeito parecido com você, ou viveram de uma forma parecida, ou tinham uma ideologia parecida, e daí o Vale dos Suicidas já é um local nesse reino dos mortos que fica só aqueles que morreram desse modo, que se suicidaram. Eu li. E o que é muito complicado? Porque daí eles ficam muitas vezes revivendo aquele ato, sofrendo. Né? Exatamente. Sofrendo. Essa informação que a gente tem. Sofrendo, revivendo aquele ato de como foi quando morreu, daquela porque tristeza. Porque a única coisa, na bruxaria também é assim, na Wicca também, por exemplo, eu sou católica, eu nasci em igreja católica, tudo, respeito todas as religiões, mas na minha fé, assim, o que foi ensinado desde criança, que a única coisa que não é permitido pra gente é o suicídio, a pessoa tirar a própria vida. Exatamente. Porque é uma forma de autossabotagem, de auto-boicote, de tentativa de desistência, de você interromper o que o seu espírito precisa viver, o que sua alma precisa desenvolver aqui na Terra. Então você está tentando sair pela tangente, está tentando paralisar o processo. Então acredita-se o quê? A pessoa está tentando uma fuga, né? E daí ela vai para esse local onde ela ficaria até que encerrasse o tempo dela de ficar nesta encarnação, para quem sabe ela poder reencarnar ou poder ir para um outro local. Então, na verdade, a gente tem que parar de ver como uma possibilidade de fuga, que é como muitas pessoas veem. Para quem acredita em vida após a morte, acredita que a alma, que o espírito são eternos, né? Algo eterno, essa questão do suicídio é uma fuga inexistente, na verdade, né?
inexistente. Você vai fugir pra pior, né? Você vai fugir para pior. Porque diz que é só sofrimento. Pra Pelo menos esse livro pensar. que eu li, tudo que eu li ali, eu vou falar. Exatamente. São 700 páginas, quase 800, que fala só sobre isso. É muito É sofrimento. considerado um local caótico, de penumbra, de escuridão, onde a pessoa fica pensando no grito, que ela sofrimento. fez, grito, sofrimento, sentindo a dor por diversas vezes de como ela tirou a própria vida, a dor que ela sentiu. Então ela sente o peso emocional e sente a dor física também. Há muitas pessoas que fizeram processos de terapia de vidas passadas e que se assustaram porque descobriram, por exemplo, que tinha sido suicida. E isso explicava medos que a pessoa tinha durante essa vida. Como, por exemplo, tem uma mulher que ela tinha muito medo de sair à noite, né? De quando dava 6, 7 horas, assim, ela já não tinha pique de sair de casa, sentia uma insegurança, um medo. Foi fazer terapia de vidas passadas para descobrir o que constatou, que tinha se suicidado exatamente nesse horário, entre 6h30, 7 horas. Então aquilo criou uma marca nela, né? Descobriu que ela tinha se enforcado, né? Na verdade, que tinha desse modo. E daí ela passou a ter muito medo desse horário, sempre 6h30, 7 horas, porque ficou gravado ali que ela olhou, né? Para o sol indo embora, né? E a escuridão começando, e daí ela tem um profundo medo da noite, um pânico. Como muita gente também, por ter sido afogado, né? Água, fogo, né? Algumas pessoas também têm medo. Os traumas vêm, né? Continuando. Traumas, Difícil exato. em tudo, parece que tudo é difícil, né, Wagner? Parece tudo. Eu acho que agora tem mais um vídeo pra você, Edu. Vamos ver. Naquele dia ele faleceu. Agora, a minha amiga, ela se deu um tiro. Tirou a própria vida na sexta-feira. E eu queria saber, então, como eles estão, né, neste momento e qual é a consequência do tipo de passagem que eles tiveram. Ele não queria ir, foi, e ela tirou a própria vida e determinou o dia que seria o da morte dela. Então, um beijo grande, feliz sou em, e manda a resposta para mim. Tá, então, sobre o tio, né, que foi a primeira pergunta, eu sinto tudo em ordem, assim, que é claro, todo espírito, quando a pessoa parte, quando ela morre, não é fácil, né, independente da condição, mesmo Fica pessoas... preso, né? De um jeito ou de outro, você tá apegado a alguma coisa aqui, né? Ou é Exato, filho, ou é parente, ou os que são mais materialistas no dinheiro. Na verdade, ninguém quer morrer, né? Ninguém Essa quer que é a ir. verdade. Eu poderia viver até uns 150 anos. Maria. As pessoas que são espiritualizadas, elas têm um pouquinho mais de entendimento, que Entendimento, cuidam da mas não é espiritualidade, aceitação, né? mas não é aceitação, é como você disse. Então, assim, como ele falou, todos nós temos os nossos objetivos, a gente quer continuar, a gente quer viver, né? A gente quer batalhar, fazer as coisas acontecerem, então não é fácil, né? Para entender isso e aceitar. Mas no caso do tio, eu sinto que, assim, como se fosse um descanso para ele, né? Da dor também, porque a pessoa que está com uma doença, assim, nessa fase terminal, é muito difícil os últimos dias, né? Então fica extremamente exaustivo para ele, para a família. Então, no caso dele, eu sinto como se fosse uma libertação, né? Como se fosse iniciar um período de adaptação, de paz, de mais tranquilidade, de estar revendo pessoas queridas que já se foram. É uma causa mais natural, né? As coisas acontecem de um modo mais como deveria ser. Encaminhadas Como as coisas, tem que mais ser. encaminhadas, exatamente. Agora, no caso da amiga, E amiga? eu já não posso dizer a mesma coisa, né? Porque realmente a pessoa que comete isso, muitas vezes o que falta para ela é espiritualidade. E daí eu não estou falando de religião. Não interessa se é protestante, se é católico, se é budista, se é bruxo, candomblecista, mas as religiões são formas de a gente cuidar do nosso espírito, né? De nutrir o espírito. E tem gente que cuida do espírito sem religião alguma. Meditando, abraçando uma árvore, praticando a yoga, o xamanismo, e ainda assim está cuidando do espírito, está nutrindo a alma. E para muitas pessoas o que falta é isso, porque quando a nossa alma está nutrida, a gente se sente mais forte, mais conectados com a nossa força interior, com capacidade de superar as coisas. Desafios todos temos, mas a gente se sente mais forte, mais protegido, mais engajado, conectado ao bem, ao nosso lado, né, também de luz, a nossa luz interna. E o que faltou para essa moça certamente foi isso, a questão da espiritualidade, de crer em alguma coisa, que dias melhores poderiam vir. O que dá para perceber é que ela estava extremamente tumultuada internamente. Quem faz isso é que não tem mais esperança, e a espiritualidade, ela nutre a nossa esperança. Então esse caminho nunca é o caminho adequado, é um caminho que a gente já tem que, na verdade, dissolver, tirar da nossa mente, se policiar para não dar vazão a isso, porque não vai resolver nada. Agora fica-se do outro lado, revivendo aquilo que foi
vivenciado, né? Doloroso, E o porquê triste. também, né? Às vezes pode questionar, né? Exato. O problema é quando entra numa depressão, né? A gente tem que pegar um dia o doutor Haroldo também pra vocês debaterem sobre isso. Porque o problema hoje, o mal das pessoas hoje Mal é do a século. depressão. É a É depressão. a depressão. Du, uma boa festa hoje, um bom Obrigado. ritual pra você. Convida, dá tempo? É um ritual Sim. fechado? Não, ritual aberto ao público, começa às 8 da noite, estou saindo daqui já indo para lá, né? E nós honraremos os nossos antepassados, os nossos ancestrais, colocando o nome deles no altar, emanando boas energias e pedindo por abertura de caminhos também para os nossos propósitos. Então, quem quiser saber mais, o telefone é o 2306-1751, que é o mesmo telefone para leituras de tarô, psíquicas e mapa astral. Certo. Vamos convidar também para ir lá na casa também de bolos, conhecer essas delícias, Exatamente. Wagner. É isso aí, nós temos 4 endereços, né? Mas nós estamos lá na Rua Pamplona, 1739, na Rua Augusta, 2607, ali na esquininha da Alameda Lorena, na Rua Teodoro Sampaio, 636 e na Avenida Vital Brasil, 428, bem na frente do metrô ali. Vai até nossas lojas, porque a nossa produção é diária e é tudo sempre muito fresquinho. Vai ser um prazer E muita recebê-los. novidade, né? Sempre. Muita novidade sempre, sempre. Tá certo, querido. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show. Vamos lá, DJ?